Boa tarde, meu povo. Começando o nosso povo na TV. Bem-vindo, bem-vinda. Meio-dia em ponto. Amanhã tem Jogo do Brasil, mas calma que tem muita coisa lá. Jogo do meio da semana. E o direção de imagem tá maluca. Pare aqui, gente. Obrigado pela audiência, sempre vocês com a gente. Lembrando que hoje é normal até 1h com o nosso povo na TV. E você vai ver hoje comigo a situação do buraco da Palmeira, que foi atingido por um incêndio ontem. Aí a situação para você acompanhar os detalhes aqui no Povo na TV. E você vai ver também que moradores de uma vila no Marizal chamaram a nossa equipe do Povo na TV para denunciar a falta de energia elétrica no local, um problemão por lá na manhã de hoje. E no Jurunas, a reclamação vem lá da Passagem Liberdade. Os moradores reclamam do descaso, rua sem asfalto, bueiro entupido, mau cheiro, gente, horrível. Olha só a situação que o Povo na TV está acompanhando e você denunciando. E a gente, claro, registrando tudo. E tem também, claro, as notícias da seleção brasileira. Como eu falei, amanhã tem Brasil em campo e você fica sabendo de tudo com a nossa equipe direto dos Estados Unidos. E vai participando com a gente, 991101010, esse é o WhatsApp aqui do Povo na TV. E olha, gente, a nossa equipe voltou ao Conjunto Eduardo Angelim, lá em Coraci, onde no início do mês nós mostramos aqui a realidade que os moradores infelizmente enfrentam. E depois da reportagem, nada mudou por lá. As ruas continuam com lama, tem mato alto, água acumulada, tudo isso, infelizmente, continua fazendo parte da rotina de quem mora por lá. E os moradores contam que as ruas 22 e 23 de abril e parte da 17 de abril ficaram de fora das obras de asfaltamento que foram prometidas. E até agora, eles dizem não ter recebido qualquer resposta da Prefeitura sobre as reivindicações feitas. Isso, ó, há anos. Você acompanha a denúncia do povo aqui, claro, no Povo na TV. Os detalhes daqui a pouquinho no programa. Fica ligado. Meio-dia e 2, vamos agora com o momento imediato aqui no Povo na TV. Moradores de uma vila no bairro do Marizal, aqui em Belém, chamaram a equipe do Povo na TV para denunciar a falta de energia elétrica no local. São pelo menos 8 casas e uma clínica na completa escuridão há quase 24 horas. Teve gente que foi dormir na casa de parentes porque não aguentou o calor por lá. Danilo Alves, do imediato, traz agora as informações para a gente. Desde as 16 horas desta segunda-feira, não há energia elétrica aqui na Boaventura da Silva, exatamente no bairro do Marizal. Isso aqui na Vila Catete. Nós estamos bem próximos, entre 9 de janeiro e ali próximo também da Alcindo Cacela. Essa daqui é a vila que está sem energia desde ontem. Tem idoso morando aqui e nada da Equatorial resolveu o problema. O Thiago está aqui do meu lado, vai falar com a gente. Vamos entrar então, Thiago, como é que está a situação lá dentro? Me conta. Olha, desde ontem está sem energia, né? A gente dormiu aqui, tiveram pessoas que até saíram da vila para não dormir aqui por conta do calor, né? Esses dias estão começando a fazer calor e aí não tem como ficar sem energia aqui. Tem crianças aqui, tem pessoas idosas. Além do calor que incomoda bastante, né? Tem a questão dos eletrodomésticos, porque quando volta pode ser que aconteça algum estouro no eletrodoméstico, alguma avaria, um prejuízo, e também os mantimentos, né, lá da geladeira. Me conta como é que foi passar essa noite aí, claro. Foi bem difícil, ó. Foi bem difícil porque a gente não tinha nem ventilador para ao menos espantar o calor, os mosquitos, né, carapanã. Isso. E aí foi muito complicado. Fora como você falou, os alimentos, né? Que a gente está perdendo aí na geladeira porque não tem como ligar. Isso. E vocês chegaram a falar então com a Equatorial. E o que foi que a concessionária de energia falou para vocês? Eles vieram ontem à noite, eles falaram que iam trocar, acredito que seja o transformador, mas até agora não voltaram, né? Voltaram de manhã, olharam, fizeram uma vistoria, eu acho. Depois saíram, falaram que iam mandar outra equipe e até agora nada. A gente já está há mais de 12 horas sem energia, 15 horas talvez. Mais de 12 horas, né? Tá desde as 4 da tarde. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, mais a clínica que fica aqui do lado e um casarão.
todos esses locais estão sem energia. Não é a primeira vez que acontece, inclusive, né? Esse ano teve uma outra vez, eles vieram, ajeitaram, mas o problema é sempre recorrente. Já ocorreu outras vezes também, esse ano ocorreu uma vez, no ano passado ocorreu algumas vezes também, e toda vez esse mesmo ponto aí dá problema. Eles voltam, fazem alguma coisa, melhoram, mas depois volta a acontecer o problema, né? Aí é complicado. Que quem paga a conta de energia, não é? Paga certeza. A conta de energia. Com certeza não é barato. Essa época a gente sabe que aumenta, né? E aí fica complicado mesmo. A gente está pagando por um serviço que a gente não está recebendo. Aqui na Alameda, nós temos, nesta primeira casa, um rapaz especial. Temos criança nas duas casas. Temos 3 idosos com Alzheimer, tá? Nós estamos desde as 16 horas de ontem sem luz. As equipes vêm, as equipes olham, sabem que tem que trocar o transformador, vão embora e não volta ninguém, não volta transformador e não dão satisfação nenhuma para nós. Só dizem que não tem previsão de volta. Aí nós temos comida no freezer, comida na geladeira, calor, tá entendendo? Somos privados de tudo isso e não tem para onde correr. Ou a gente corre para a imprensa, porque a gente liga, não tem previsão, não tem previsão, não tem previsão e fica por isso mesmo. Tá entendendo? Então a gente corre para a imprensa para ver se nós somos ouvidos. De alguma maneira, a gente tomam alguma providência a nosso favor, porque não tem condições de toda vez que acontecer isso, a gente passar quase 24 horas sem energia. Tá entendendo? Ninguém consegue viver desse jeito. A gente tem problemas e sérios aqui. A gente precisa de energia. Chegam as equipes aí, a gente vai perguntar alguma coisa para as equipes. Não comunicaram nada. Tem que chamar outra equipe. Tem que vir outra equipe. E assim fica. E nós? A gente vai correr para onde? Nós vamos nos reunir para mover uma ação contra a Equatorial. Tá entendendo? Para ver o que a gente pode fazer se melhora isso. Se a outra vez, se Deus quiser, não vai acontecer, se eles trocarem esse transformador, eles aprendem a lição. Não dá para ficar desse jeito. Quase um dia sem energia elétrica, você paga rigorosamente a conta todo mês e você não tem um serviço. A gente procurou a Equatorial para saber o que está acontecendo, né, sobre a situação dessa vila de casas. Até agora não temos uma resposta, mas assim que chegar, com certeza a gente informa aqui no Povo na TV. Afinal, a comunidade quer uma resposta e a gente está de olho. Bom, depois do desabamento de parte da estrutura, agora o incêndio atingiu o conhecido Buraco da Palmeira aqui no centro comercial de Belém. O fogo teria começado numa área cheia de entulho. A suspeita é de que usuários de drogas que transitam no local tenham provocado as chamas. As chamas começaram antes das 6 da tarde, na parte subterrânea do complexo do Largo da Palmeira, no bairro da Campina, área central de Belém. Rapidamente a fumaça se espalhou. Verificamos que é uma área com entulho, uma área com bastante entulho, uma área desabitada, onde estava tomada pelas chamas, né? Então esse está sendo o nosso grande trabalho. Foram mais de 2 horas de trabalho. Após controlar as chamas, o serviço dos bombeiros continuou para conter a fumaça. Por ter sido um incêndio em uma área de difícil acesso, onde funcionava um estacionamento, os militares precisaram de reforço e mais equipamentos para concluir o procedimento. A dificuldade do local, né, é o espaço que é confinado e a quantidade de fumaça, né? Por isso a gente está tendo que utilizar muito do nosso chamado EPR, né, que são nossos tanques de oxigênio. Até na noite desta segunda-feira ainda não havia um diagnóstico oficial sobre a causa do incêndio. Algumas denúncias chegaram aqui por parte de vizinhos, relatando a presença de pessoas nesta área isolada deste local comercial. Os bombeiros e demais órgãos de segurança irão investigar a causa. As poucas pessoas que passaram por aqui falam que aqui há muito morador de rua, há muitos viciados, né, que transitam por aqui. E eles suspeitam, eles deram a entender, né, que essas pessoas puderam ter iniciado esse incêndio aí no local, mas não tem nada comprovado. Estruturas ao lado não foram atingidas. A travessa 1º de março foi isolada pela Polícia Militar. A Defesa Civil do município esteve no local iniciando as avaliações. Oficialmente essa área estava isolada pela Defesa Civil? Estava isolada, está isolada, de acordo, toda isolada lá, tá entendendo? E você pode constatar lá pelo lado de lá, todo isolamento feito. E aí, de acordo com eles falaram, foi uma questão de papel. Muito papel,
Então, de acordo com esse acúmulo todo de papéis, houve esse desprendimento de gases e pegou fogo. Uma área que infelizmente está abandonada. Quem passa no centro comercial de Belém sabe o que eu estou falando, o buraco da Palmeira, depois daquele desabamento que aconteceu, até mesmo antes disso, há muito tempo, né, o abandono é visível e infelizmente acaba atraindo esse tipo de situação. Menos mal que não foi nada de mais grave, mas poderia ser. E, mais uma vez, é importante que o poder público dê uma atenção para esse espaço, um espaço que poderia ser utilizado de várias formas, mas que infelizmente é o retrato do abandono no centro comercial de Belém. Vou falar agora de outro incêndio, um incêndio de grandes proporções que destruiu, infelizmente, gente, 3 casas de madeira em Altamira. As casas pegaram fogo no bairro Jardim Independente 2. Na vila, tinha 9 residências, onde vivem 6 famílias. Equipes do Corpo de Bombeiros de Altamira foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. 3 caminhões dos bombeiros e 2 caminhões-pipa, cedidos pela prefeitura, foram usados no combate ao fogo. A ação conseguiu evitar que as chamas se alastrassem e alcançassem uma construção de alvenaria ao lado da área atingida. Olha só, realmente foi muito fogo. E apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre como esse fogo começou lá em Altamira. Bom, gente, voltando a falar dos problemas da comunidade, moradores da Passagem Liberdade, nos Jurunas aqui em Belém, infelizmente, vivem presos pelo descaso. Rua sem asfalto, com bueiro entupido e aquele mau cheiro terrível de esgoto. E olha, não precisa chover para a via ficar alagada. A água empoçada é, infelizmente, um transtorno que a comunidade enfrenta e ainda tem lixo por lá. A Lídia Nhombim mostra a situação para a gente agora. A gente está aqui na Passagem Liberdade, no bairro dos Jurunas, para mostrar a situação de quem mora aqui. A chuva já está dando uma trégua, mas vocês podem perceber que a água não. Esse aguaceiro aqui já está há um bom tempo, já são 4 anos que os moradores convivem com essa água fétida, suja, coloca a vida das pessoas em risco. Olha, para o pessoal poder passar aqui, tem que atravessar por essa calçada que nem calçada direito tem. Quer dizer, olha a situação de quem precisa passar por aqui. E é um problema recorrente, prejudicado pelos bueiros entupidos. Olha só, o ciclista também passa aqui com dificuldade, falou que está uma imundície, realmente está. A gente, inclusive, está aqui com um morador que nos chamou, seu Raimundo Lobato, que chamou a gente aqui, aposentado. Seu Raimundo, essa situação complicadíssima, né? É uma situação difícil, principalmente para idosos, crianças, mulheres grávidas que passam por aqui. E isso já é decorrente. Isso já vem mais de 4 anos. Todo inverno é esta situação aqui. Os vizinhos foram obrigados a levantar um pouco de aterro, calçada, para suas casas não serem invadidas por essa água aí. Você está vendo a água que está podre, está uma coisa nojenta, isso não suporta o odor que sai daí, bicho, insetos sendo proliferados aqui, é uma situação difícil. Seu Raimundo, vocês já procuraram as autoridades para pedir um posicionamento, para saber como é que eles vão resolver sobre esse alagamento aqui? Várias vezes eu estive procurando ajuda lá fora e não consegui. E hoje fui obrigado a ter que ir lá no SBT para ver se vocês, através deste canal de comunicação, você chama a atenção do nosso prefeito e das autoridades que fazem esse tipo de trabalho, essa drenagem, que nós não queremos aqui só colocar aterro e tirar essa água. Nós queremos o serviço completo, que possa jogar isso lá para o canal. Nós temos visto obra que está lá na Passagem da Paz, na Passagem Limoeiro, está sendo feito. Por que não pode ser feito aqui? Então a nossa situação aqui é nesta base e espero que vocês tomem, levem o conhecimento das autoridades para a gente poder ter uma vida mais qualificada. Com certeza, a gente também torce por isso, porque olha, os bueiros aqui estão entupidos, a gente está mostrando para vocês nesse momento como fica a situação também. Joga água, joga para lá, que você está falando? É, sim, ele sai daqui e joga para lá, mas está tudo entupido, está tudo bloqueado, sabe? Pois é, e aí quem sofre são as pessoas que moram e que trabalham aqui. A gente vai também andar mais para ir para trás um pouquinho, para mostrar até como a dificuldade que é para poder acessar. A gente vai mostrar que tem uma obra mais ali na frente, para mostrar para vocês também outros problemas, que são outras situações. Ó, e aqui tá tudo cheio de lama, a gente vai pisando aqui, é muito complicado. A gente que é um pouco mais jovem já sente essa dificuldade, imagina quem é idoso,
quem precisa de repente se locomover em cadeira de rodas, não tem nem condições de trabalhar aqui, de viver nessa rua, de ter que trafegar. Mais cedo a gente viu até um motoqueiro que vinha com uma passageira, desistiu de tentar atravessar para ali, voltou e buscou outra rota porque realmente não tinha condição alguma de continuar a corrida para cá. E a gente vê que para esse lado aqui da via, ainda da passagem Liberdade, olha a quantidade de lixo dentro do canal, por trás da Estrada Nova. Olha como tá a situação. Gente, muito difícil, muito lixo, tá um cheiro muito forte aqui, né? E ainda tem essa ponte também que não oferece condições de segurança para as pessoas que passam. E essa é a situação de quem mora aqui no Jurunas. Uma situação muito complicada para quem mora. E é um trecho bem pequenininho, é só uma passagem muito pequenininha, mas o que ela tem de pequena no tamanho, na extensão dela, ela tem de enorme na quantidade de problemas. Muito problema, Lídio. Nós procuramos, claro, a Prefeitura. A Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana informou que o programa Viva Bairro segue executando serviços de limpeza, drenagem, arborização, terraplanagem e pavimentação em várias regiões de Belém. E por essa iniciativa, a Prefeitura atua na recuperação e melhoria da infraestrutura urbana, levando segurança, mobilidade e qualidade de vida à população. A CESEL disse ainda que o bairro do Juruna já está sendo contemplado com as ações que as intervenções entregam um cronograma permanente do programa que busca ampliar o acesso aos serviços. Mas não informou a nota se a passagem de Liberdade está incluída no programa. A gente espera que sim. Também não disse quando os serviços vão chegar na passagem de Liberdade, só diz que há um cronograma. E é muito importante que esse cronograma chegue ao nosso conhecimento da população para a gente poder acompanhar o andamento da obra. O Jurunas é imenso, é um bairro grande. Vai chegar quando na passagem de Liberdade? A gente não tem essa resposta e vamos atrás ainda, porque a comunidade está esperando por melhorias. 12h17, hora das notícias do esporte aqui no Povo na TV. Vamos ao vivo bater uma bola com a Jordana Crampanzer. Olha só, Jordana, eu tô vendo aí que o negócio tá meio parecido aqui com o nosso estado, né? É sol forte, depois é chuva forte. É isso mesmo, Jordana? Bom dia pra você. Oi, Márcio, bom dia pra você. É isso mesmo, chuva aqui em Nova Jersey, o clima fechou, tá frio pra caramba também, algo que não aconteceu nos últimos dias, mas é natural depois da previsão do tempo, daquela tempestade que aconteceu ontem, uma tempestade fraquinha, viu? Pra quem pega as águas de março em Belém, não sentiu nada ontem, mas hoje já começou a fechar mais o tempo por aqui, ficou um pouco mais frio. Mas a seleção brasileira fez o seu último treino antes da partida contra a Escócia hoje, pela parte da manhã. E a gente vai trazer uma informação de última hora, informação essa que a gente bateu com a comissão da CBF também. O Neymar, ele deve ir a campo sim, mas com pouca minutagem. A comissão médica da CBF ainda prega cautela nesse retorno do jogador aos gramados. Então ele deve entrar na partida por poucos minutos, atuando como falso 9, mas sem um desgaste físico intenso, até porque ele está sendo preparado de verdade para a fase mata-mata. Nesse jogo ele basicamente vai pegar ritmo de jogo que ele não tem faz mais ou menos um mês, né? Então ele vai pegar um pouquinho de ritmo de jogo, mas Neymar 100%, é Neymar 100% para a fase mata-mata. E aí eu vou pedir para vocês uma permissão para a gente falar um pouquinho da França, porque vocês vão entender que é muito importante a gente olhar diretamente para os favoritos ao título mundial, porque a França pode entrar no nosso caminho ainda nas oitavas de final. Nesse momento, com a segunda rodada sendo finalizada e pelo chaveamento, na fase 16 avos podemos pegar Japão ou Holanda. E aí nas oitavas, por enquanto está dando Noruega e Costa do Marfim para decidir quem vai jogar se o Brasil passar, né? Então pode ser ou a Noruega ou a Costa do Marfim. Só que na última rodada, Noruega e França vão fazer um jogo que vale diretamente a liderança do grupo. E aí se a França passar em segundo, pode ser que dê Brasil e França nas oitavas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque ontem, após a partida contra a Noruega, o Haaland deu uma
entrevista e e perguntaram, né, ó, vocês vão jogar contra a França, confronto direto, e aí? E ele falou, ó, a gente sabe que a gente vai perder para eles, eles são os favoritos para esse confronto e favoritos ao título, eles vão ser campeões mundiais. E logo depois a própria comissão da França falou que o Mbappé está num nível tão absurdo que eles mesmos não estavam esperando o nível técnico e tático e físico que o jogador se encontra nesse Mundial. Então, a gente tem que ficar de olho, porque pode ser o nosso adversário nas oitavas, um adversário muito difícil. Claro que Holanda e Japão também não vai ser fácil. Galera fala muito da Alemanha, fala muito da França, da Argentina, mas para mim, eu acho que a Holanda é uma das seleções que podem surpreender nesse Mundial, porque tem muito jogador de alto nível que fez temporada excelente no futebol europeu. Tudo é muito complicado, mas olhar para a França e ver que eles estão no nosso caminho nessa fase mata-mata, é muito importante a gente ter o nosso craque Neymar 100%. Porque se o Mbappé decide, o Messi decide, o Cristiano Ronaldo, o Haaland, e o Neymar tem que decidir também. Com certeza, Jordana. Então é o seguinte, quem está pensando em Hexa não pode escolher adversário, quem vier tem que ir para cima, embora a França esteja num nível realmente bem acima, mas vamos torcer, é o que nos resta. Jordana, muito obrigado pelas informações, daqui a pouco tem NC Esportes Torcida 2026, e olha, hoje tem Inglaterra e Gana aqui na tela do SBT. Pessoal, hoje no SBT NN Esportes, ao vivo às 5 da tarde, mais um jogo importante de uma seleção que estreou muito bem e vem com força. Tem Inglaterra e Gana. A gente de olho nos ingleses, que tem grandes jogadores e estão praticando bom futebol. É às 5 horas da tarde, pré-jogo às 4h30 no SBT e na NN Esportes. É isso aí, todo mundo ligado. E olha, o Povo na TV segue de olho nos problemas da comunidade. Nós voltamos, gente, ao conjunto Eduardo Angelim, lá em Coraci. No início desse mês, nós mostramos lá a realidade que os moradores enfrentam. Depois da reportagem, gente, nada mudou. As ruas continuam com lama, tem mato alto, água acumulada. Tudo isso fazendo parte da rotina dos moradores, que dizem que as ruas 22, 23 de abril e parte da 17 de abril ficaram de fora das obras de asfaltamento prometidas. E até agora, eles dizem não ter recebido qualquer resposta da Prefeitura sobre as reivindicações feitas há anos. O poder público pode até fingir que não vê, mas a gente aqui do Povo na TV não só vê, como retorna aos problemas que são denunciados. Nós estamos mais uma vez no conjunto Eduardo Angeli, aqui em Belém, na rua 17 de abril, acredite você, considerada a principal rua aqui do conjunto, para mostrar de novo o problema da falta de saneamento, da falta de pavimentação e da falta de atenção, um descaso puro por parte da prefeitura, das autoridades. Estou na companhia do seu Douglas, morador aqui da área, revoltado com a situação, pediu que nós voltássemos aqui depois de 20 dias para mostrar que a prefeitura, que as autoridades sequer enviaram uma equipe técnica para fazer o levantamento do problema. Não é isso, seu Douglas? Bom dia. A reportagem do SBT a gente solicitou no dia 1º de junho, né? Vieram aqui, filmaram, mostramos a realidade de como nós estamos convivendo aqui. Nós estamos completamente abandonados pelo poder público, tanto pela prefeitura, pelo governo do estado. Infelizmente nós não recebemos nenhuma nota explicando quando sairia a obra. Não veio ninguém da prefeitura para falar sobre o Viva Bairro, sobre como nós estamos vivendo, né? Como você pode ver, aqui é a principal, a rua 17 de abril, é a única entrada da Augusto Montenegro. Tinham várias placas, tinham 2 cantos, tinham placa explicando que teria a conclusão da obra. Só que as placas sumiram depois da COP30, ninguém viu, ninguém viu, e a gente não está vendo nem o Viva Bairro aqui nesse momento. Nós estamos completamente abandonados. Obrigada, seu Douglas. Ele não é o único morador revoltado com essa situação aqui não, viu, meu povo? Eu tô aqui ao lado de outra moradora. Como é seu nome? Eleide. Dona Eleide, conta pra gente como é conviver com essa situação. A gente de fato percebe, até ali tem asfalto, né? De lá pra cá é pisar na lama. É difícil, a gente vive abandonada aqui na lama, né? A gente vive que nem caranguejo aqui na lama. E é essa realidade aí, né? Que vocês estão vendo aí. Obrigada, tá? A gente espera poder ajudar aí, ser voz de vocês. Quando ela fala, né, que parece que é caranguejo, olha só, ela não tá exagerando, não. A gente tá no tamanho sol desse mês de junho
E olha a situação da rua, água parada, água empoçada, né? Junto a essa lama, a essa areia, provoca mesmo essa lama, essa situação. É desagradável, é desconfortante ter que voltar para casa e ter que enfrentar isso aqui, ó, botar mesmo aqui pé na lama. A gente não está exagerando a situação que esses moradores, eles estão expostos, e junto a isso vem tantos outros problemas de desvalorização. A gente está vendo ali atrás, olha, aquela mata ali, aquele pedaço está sendo roçado pelos próprios moradores, porque nem para isso a prefeitura consegue mandar uma equipe. A gente está aqui também na companhia do pastor Gonçalves, ele que tem uma igreja aqui na rua 17 de Abril. Pastor, quanto que a falta de saneamento, essa estrutura precária, afeta a chegada das pessoas até a igreja, afeta o dia a dia, a rotina de vocês? Olha, como você vê, é muito difícil para as pessoas, né, transitar aqui. Principalmente quando chove, alaga tudo isso aí, fica difícil para a pessoa até vir para o templo, para o culto, nos domingos, no dia de culto, né? E nós vemos também que não é só aqui, né? Ou seja, o povo, a comunidade, ela sofre, de modo em geral, na cidade de Belém, por causa dos alagamentos, da chuva, das ruas para o saneamento básico, principalmente também ali na cabanagem, do outro lado. E eu acho que é pior do que aqui ainda. As crianças nadam lá no tempo da chuva, né? Na época da chuva. E aqui você vê a precariedade aqui. A comunidade sofre demais. A Rua 22 apresenta a mesma situação de desprezo por parte do poder público, não é isso, Joabe? Chegar aqui em casa, na tua casa, ver que tem asfalto até certo ponto, mas para chegar de fato na tua residência tem que colocar o pé na lama, é desgastante. Sim, sim, é desgastante mesmo. E isso já não vem de agora, né? Há muito tempo, né? É o que a gente tem visto, está abandonado, né? Esse lugar. É uma dificuldade para minha família sair, né? Para mim sair, para trabalhar também. E tá desse jeito que a gente vê aí, né? Esse estado, esse problema que a gente tem enfrentado, né? Todos os dias. Quando chove, principalmente, né, alaga tudo isso daqui, aí vem cobra, vem esses animais peçonhentos e a gente fica refém dentro de casa, né? Muitas das vezes não consegue sair, não tem saneamento, não tem asfalto, aí a gente não consegue sair, não consegue fazer as nossas programações, as crianças não brincam, né, na nossa rua, porque não tem essa programação para cá, né, de asfalto, de saneamento básico. Pode não parecer, mas aqui atrás de mim é mais uma rua do conjunto Eduardo Angelim, a Rua 23. E aqui a gente percebe que muito mais do que asfalto, essa rua precisa mesmo de uma grande intervenção por parte do poder público. Mato Alto não tem calçada, não tem saneamento. Devido às dificuldades de acesso a essa parte do conjunto, o carro do lixo não passa, outras estruturas públicas também não passam. Por isso, muito mais do que asfalto, o que esses moradores pedem é uma atenção de fato redobrada para resolver vários problemas que existem aqui no conjunto. Não é isso, Fernanda? Isso. Queremos pedir novamente para o senhor prefeito Igor Norman olhar por nós, que estamos aguardando sua resposta. E até agora não tivemos êxito de nada, resposta de nada, né? Estamos aguardando você, prefeito. A comunidade reclama, pede a nossa presença e a gente também procura o poder público em busca de uma resposta. A Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana de Belém, a SEZEL, informou que tem um programa Viva Bairro que faz serviços de limpeza, drenagem, arborização, terraplanagem e pavimentação em várias regiões de Belém. E segundo a nota, por meio da iniciativa, a Prefeitura atua na recuperação e melhoria da infraestrutura urbana, levando mobilidade, segurança e qualidade de vida à população. A nota diz ainda que Icoraci está sendo contemplada pela ação Viva Bairro e que as intervenções integram um cronograma permanente do programa que busca ampliar o acesso aos serviços. Uma nota parecida com a anterior que nós temos aqui do Jurunas, né? E aí a comunidade segue reclamando porque tem algumas ruas que, de acordo com a comunidade, não estão integradas nesse programa. E o que a gente também quer saber é quais as ruas, são todas as ruas de Icoraci que estão no programa, né? Então a nota também não deixa muito claro, fala de um modo geral. Mas o que é fato, você morador, que nós vamos seguir acompanhando, seguindo cobrando, porque as condições dessas ruas aí do Eduardo Angelim estão realmente difíceis. E o Povo na TV
é o parceiro da comunidade em busca de respostas, em busca de solução. Bom, gente, vamos falar agora da situação da africana de Serra Leoa, que está há 6 meses vivendo no aeroporto de Belém. Ela teve a viagem de ida para o Panamá adiada. Fatimata Sessai, de 56 anos, deveria ter embarcado ontem, mas agora vai ter que esperar alguns meses a mais para encontrar com o filho. É mais um capítulo desta novela que repercute não só aqui, mas em todo o Brasil. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o Procurador da República, Sadir Machado, sobre essa situação que sensibilizou o Ministério Público, né, Procurador, em busca de uma solução para ela. E agora ficou nesse impasse. Essa viagem para o Panamá será quando? Tem previsão, Procurador? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. De fato, uma situação dramática que perdura há alguns meses, sem uma solução efetiva por parte do poder público e que representa um exemplo da desestruturação das políticas de acolhimento à população migrante no município de Belém. Para além disso, também um exemplo da desestruturação dos serviços de assistência social. Existem decisões judiciais do ano passado da Justiça Federal determinando que o município de Belém, o Estado do Pará e o governo federal estruturem políticas de acolhimento humanizado à população migrante e também estruturem as políticas voltadas para a população em situação de rua. Nós observamos no caso da Fatimata Sessai, essa mulher de Serra Leoa, 57 anos, migrante, que se encontra há meses no terminal do aeroporto internacional de Belém, nós observamos que, de fato, essas políticas delas não têm funcionado de maneira efetiva. O que nós temos visto são improvisos, ajudas pontuais, sem que, de fato, haja um protocolo de atendimento para situações como a dela. Infelizmente, essa situação de limbo migratório, em que a pessoa fica sem condições de retornar para o país de onde veio e sem condições de seguir viagem por falta de visto de entrada no país que ela pretende ingressar, ela é mais comum do que se imagina, né? Tem um filme que remete a uma situação similar, que chama O Terminal, em que a gente observa também essas circunstâncias. Só que nesse caso, a vida não imita a arte, né? A situação da Fatimata é muito mais dramática, considerando que existe muita desinformação, inclusive, a respeito da sua situação migratória, né? Foram veiculadas diversas informações desencontradas, mas o que de fato nós temos é que ela, embora tendo tido acesso a uma passagem até o Panamá, ela não tem visto de entrada naquele país. Ela já foi anteriormente deportada da Colômbia numa tentativa de ingresso naquele país sem visto de entrada, e nessa nova incursão, nessa possibilidade de ingressar novamente, ela corre o risco de ser deportada ou até mesmo presa por ingresso irregular. Foram essas circunstâncias que nos levaram a levar um pedido à Justiça Federal para garantir assistência consular à Fatimata, além de assistência material, né, recursos financeiros, hospedagem, atendimento de saúde, inclusive de saúde mental, pelo poder público. Na semana passada, na sexta-feira, a Justiça Federal deferiu, né, esse pedido, acolheu os nossos argumentos no sentido de que o fato de ela se encontrar tantos meses sem assistência do poder público gera, exatamente para o Estado brasileiro, uma obrigação reforçada em relação aos seus direitos, e determinou que em 48 horas a assistência consular do país de origem da Fatimata, que é Serra Leoa, seja garantida pelo governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Justiça, e pelo governo federal, através do Ministério das Relações Exteriores. Acontece que, embora a passagem dela tivesse sido adquirida para ontem, às 17 horas, foi necessário adiar essa ida, porque essa assistência consular ainda não foi prestada, ela segue sem visto para ingressar na Colômbia, para ingressar no Panamá, e os entes políticos, tanto o governo do Estado do Pará quanto o governo federal, só deram ciência dessa decisão na manhã de ontem. Então esse prazo de 48 horas começou a correr na manhã de ontem e encerra na manhã de amanhã, né? Se houver a possibilidade, aliás, se houver a aquisição de visto, se ela tiver de fato acesso a esse visto, haverá a possibilidade de antecipação dessa data, né? A passagem foi remarcada para agosto, mas é possível antecipar.
Procurador, o senhor comentou sobre a assistência, né, a pessoas migrantes aqui no Estado. Inclusive, sobre isso, o governo do Estado falou sobre esse caso específico, né, da africana de Serra Leoa. Esse assunto foi encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e disse também que a Seju está dando assistência, né? Eu lhe pergunto, procurador, esse caso, né, onde entra a responsabilidade do governo federal, do Estado, do município, em relação a essas pessoas? Em regra, a obtenção de vistos e a regularização migratória são responsabilidades do próprio indivíduo, da pessoa que tem interesse nessa regularização. Mas nós entendemos que o fato de a Fatimata perdurar por tantos meses no aeroporto, sem assistência material do Estado, veja, no aeroporto nós temos um posto avançado de atendimento humanizado a migrantes, que foi instalado por ordem judicial, né? Nós ajuizamos no ano passado, antes da COP30, uma ação pedindo a reestruturação desses serviços que já tinham funcionado anteriormente, mas que foram desarticulados. A Justiça Federal deu uma decisão favorável para a reativação desse posto. Esse posto funcionou durante a COP e logo a seguir foi desativado novamente. Então, essa desativação do posto, contrariando a decisão judicial, ela gerou a situação da Fatimata, porque ela esteve abrigada, né, e continua abrigada nas dependências do aeroporto. As informações que nós temos é que até o momento ela se recusa ao acolhimento provisório, em abrigo ou em alguma hospedagem fornecida pelo poder público, mas a Fatimata se encontrava no mesmo terminal, né, no desembarque, no qual funciona ou deveria funcionar esse posto avançado de atendimento humanizado, sem que o posto avançado de atendimento humanizado tenha, até o momento, até onde nós sabemos, feito contato com o Ministério das Relações Exteriores, tenha feito qualquer tipo de acolhimento voltado à sua assistência consular. É inadmissível. Existe decisão judicial determinando que haja uma política estruturada e articulada entre o município, o Estado e o governo federal. O que eu tenho observado nesse caso é que as autoridades públicas não conseguem dialogar, não conseguem articular medidas efetivas. E é isso exatamente que está faltando. Não só no caso da Fatimata, como eu disse, mas no tocante ao acolhimento de qualquer migrante. O que nós precisamos, para além da resolução do caso dela, que é muito difícil, uma situação dramática de fato, que até o momento não encontrou solução, é estruturar políticas permanentes para que casos como o dela não se repitam, né? Nós precisamos, de fato, que as decisões judiciais que foram proferidas pela Justiça Federal nesses processos, tanto no processo que determina a estruturação de acolhimento a migrantes, quanto aquele processo que determina a estruturação de políticas para pessoas em situação de rua, nós precisamos que essas decisões sejam cumpridas, que o poder público assuma com seriedade os compromissos que a própria legislação, a política nacional prevê, e que as decisões judiciais já determinam há muito tempo. É importante destacar que existem multas incidindo sobre a omissão do poder público, né? Então, claro que toda ajuda é bem-vinda, que a caridade pontual das pessoas é importante, a aquisição da passagem para a Fatimata foi importante, mas para além dessas medidas de caridade, essas ajudas pontuais ou improvisadas, nós precisamos de estruturação e diálogo entre as instâncias do poder público. Tá certo, procurador, muito obrigado pelas informações. Vamos seguir acompanhando esse caso. Tenha uma boa tarde e até a próxima. 12h38, vamos falar sobre eleições aqui no Povo na TV. Vamos ter vinheta, então vamos seguir. Olha só, gente, o SBT Pará exibiu ontem mais uma entrevista com os pré-candidatos ao Senado Federal. Marcelino Conte, do PSOL, foi o terceiro a ser ouvido no programa. Marcelino Conte é pré-candidato ao Senado Federal pelo PSOL. Ele é o segundo nome do partido a ser apresentado para disputar uma das vagas nas eleições deste ano. Conte é carioca, mas mora em Oriximiná, no oeste do estado. É doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Durante 10 minutos, o pré-candidato respondeu aos questionamentos feitos pela jornalista Adriana Martins. Entre as perguntas, as principais ideias para o desenvolvimento econômico. Nós defendemos a bioeconomia. Nós fizemos um seminário de novas economias para a Amazônia, onde os estudos apontam que a gente consegue injetar no nosso PIB mais 40 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Então a gente tem alternativa. A bioeconomia do Estado é colocar a floresta em pé e usar essa floresta da melhor forma possível. E o posicionamento sobre a maioridade penal. Se você for pegar os crimes mais violentos que acontecem entre 16 e 18 anos, ali você não tem
você tem um percentual muito pequeno de pessoas nessa idade, de jovens nessa idade, que cometem esse crime. Então, justificar que você vai reduzir de 18 para 16, porque ali você tem grandes infratores, é uma falácia. Eu quero investimento na educação. Também foi perguntado sobre o modelo atual de negociação de emendas parlamentares. E eu defendo que, se a gente vai ter emenda para colocar, essa emenda tem que ser para infraestrutura, para educação, para saúde. E a gente pode fazer a participação popular. A gente pode pegar a população e falar assim, eu tenho tanto de emenda, vamos aqui ver para onde a gente vai colocar essas emendas. Porque aí não seria a pessoa político ali que está decidindo as coisas, mas quem vai receber esse benefício. Conte deve disputar o cargo de senador pela primeira vez. Ele promete dar atenção às comunidades tradicionais do Pará. É importante que tanto os quilombolas quanto os indígenas no Pará inteiro possam ter regularização fundiária das suas terras. Esse vai ser a nossa primeira atitude, assim, quando a gente chegar lá no Senado, buscar todos os processos e ver como o Senado vai poder intervir nessas aceleração dessas situações. Ao longo desta semana, as entrevistas continuam. Na próxima sexta-feira, está prevista a participação do pré-candidato Éder Mauro na sabatina de perguntas. Portanto, o SBT Pará seguindo com as entrevistas e você acompanhando junto com a gente as posições e propostas dos pré-candidatos ao Senado e depois pré-candidatos ao governo do Estado. Bom, gente, bom senso. Essa é a regra para os pré-candidatos às próximas eleições, quando o assunto é participar de eventos públicos e inaugurações e obras. A legislação não proíbe a presença, mas existe uma série de punições em caso de quebra de normas. Com a aproximação do período eleitoral, quem pretende concorrer a algum cargo eletivo e também os eleitores precisam ficar atentos ao que é permitido e proibido nessa fase. Hoje nós não temos ainda candidatos, nós temos todos até o registro da candidatura, que vai ser feito efetivamente até 15 de agosto. Nós estamos trabalhando na fase da pré-campanha, só temos pré-candidatos. Recentemente, o ex-governador Helder Barbalho postou fotos e vídeos nas redes sociais participando de eventos oficiais do governo. Embora tenha saído oficialmente do governo, Helder esteve em lançamento de programas e entrega de obras. Afinal, isso é permitido ou não? Nós não temos ainda uma vedação aos pré-candidatos para que participem desses eventos. Claro, nós sempre recomendamos que essa participação seja feita com moderação, seja feita apenas com uma participação não com pedido explícito de voto, o que é vedado neste período, não é? Então, os pré-candidatos hoje poderiam participar com essa moderação. No entanto, a partir de 4 de julho, ou seja, a partir de 3 meses antes do pleito que nós vamos ter do primeiro turno das eleições, nenhum candidato pode participar desse tipo de evento. A restrição é justamente para evitar desequilíbrio na disputa eleitoral. A legislação ela preza expressamente por algumas condutas que são vedadas a esses candidatos e aos agentes públicos, para evitar o uso da máquina pública como uma forma de promoção pessoal, como uma forma de promoção partidária, como uma forma de ganhar uma vantagem em cima de outros candidatos. Obedecer às regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral é fundamental para quem pretende concorrer a algum cargo nestas eleições. Qualquer vacilo pode trazer sérias consequências para os candidatos. A nossa legislação ela prevê uma série de multas, inclusive podendo chegar até a cassação do mandato ou a cassação do diploma desse candidato, desde que comprovado através de uma representação e após o exercício da ampla defesa do contraditório, de que ele usou ou praticou ali uma conduta vedada ou usou de abuso do poder econômico ou de abuso do poder político. O governo do estado anunciou que a partir do próximo dia 4 vai tirar do ar as redes sociais institucionais. Apenas o perfil na plataforma X será utilizado em casos essenciais para comunicado público. Vamos seguir acompanhando, afinal tem todo um prazo, né, que vai ser seguido dentro do calendário eleitoral.
Bom, gente, o calor extremo já faz parte da nossa rotina e os impactos vão muito além daquele desconforto. Especialistas estão alertando para as mudanças climáticas que podem afetar a saúde física e mental da população. E esse tema vai ser discutido na segunda edição da Semana do Clima da Amazônia. Você pode até achar que não, mas esse calor todo que a gente está passando interfere muito na nossa saúde. Todo mundo com virose, todo mundo estressado, com dor de cabeça, pessoas novas infartando. Acredite, hein? Tem dedo das mudanças climáticas aí. Tem uma relação que a gente está descobrindo nos últimos anos que aumenta eventos cardiovasculares, ou seja, aumenta a chance de infarto, aumenta a chance de AVC. Tanto nos picos de calor, aqui na nossa região muito comum, quanto os picos, né, de baixas temperaturas, no frio, como é no Rio Grande do Sul. Se adaptar a tudo isso não é tarefa fácil. Nós passamos por uma adaptação forçada, só que nem sempre as pessoas têm condições de enfrentar isso. A questão da adaptação em relação à mudança climática vem porque o ambiente ele é um pressionador, né, desse processo. Então, a mudança climática ela faz com que a gente precise se hidratar mais, né, utilizar roupas mais leves, né, ter esse cuidado com a alimentação, com o exercício físico. Esses temas e tantos outros, como saúde mental e clima, insegurança alimentar, fazem parte da programação montada pela AF Educação Médica de Belém para a segunda edição da Semana do Clima da Amazônia. Todos esses assuntos serão apresentados de forma gratuita ao público. O evento já começa no próximo domingo com um aulão público que terá a participação do professor e historiador Michel Pinho. A gente tem aí uma possibilidade de discutir, de tornar uma linguagem bem mais acessível, qual é o impacto das mudanças climáticas na saúde, na vida das pessoas de uma maneira geral, né? Então esse é o nosso objetivo, simplificar o debate e mostrar para as pessoas como na prática as mudanças climáticas podem afetar a saúde. Ao longo da primeira semana de julho, mais palestras, tudo de graça. Mesas redondas, no primeiro dia, no dia 1, a gente realiza 1 e 2, e a gente realiza falando sobre eco-ansiedade, fazendo com que um profissional médico, especialista na área, ele discuta de uma maneira bem simplificada como que as mudanças climáticas, desastres, mudanças ambientais, eles podem afetar não só a saúde física, mas como a saúde mental das pessoas. A gente também tem a doutora Fabrícia, que é gastroenterologista, e ela vai falar sobre qual é o impacto da nossa alimentação no meio ambiente, como as nossas escolhas alimentares, elas afetam o meio ambiente e a nossa saúde também. Mas é importante saber, hein? Esse cuidado com a saúde precisa ir além da semana onde se discute o clima. E a gente atende muitas pessoas, todas as sextas e sábados, né? Então a gente faz esse trabalho, que é um trabalho de impacto social, com os nossos médicos especialistas. Quando a gente olha a questão de saúde pública hoje no estado do Pará, um dos nossos maiores desafios são os médicos especialistas, essas consultas, né? Então a gente faz convênio com os municípios e com a Secretaria de Saúde de Belém, e a gente faz essa triagem de pacientes que estão na fila de espera e traz eles para dentro da unidade para receberem atendimentos. Então a gente ajuda a desafogar essa fila do sistema público de saúde. Evento que traz uma discussão muito importante, muito atual. Quem puder participar, participe, porque é uma discussão mais que necessária. 12h48, daqui a pouco tem mais Povo na TV. Fica ligado. Temos que fazer alguma coisa para que as ações caiam. E eu já tenho uma solução. Vamos introduzir uma bactéria nos tanques da cervejaria Rubio. Quando a inveja fala mais alto, ninguém escapa das consequências. O Gabriel tá com a Joana. E para sua informação, a mulher que inseminaram por engano e que tá esperando um filho do Gabriel é Joana Bravo. Hoje, 8:45 da noite. A história de Joana. E aqui diz autonomia, trabalho em equipe, resolução de problemas, inglês e habilidades em ciência e tecnologia. Mas você tem experiência?
tenho. No SESI, aprender é sempre uma experiência incrível. Você aprende inovação, ciência e tecnologia na prática, com ensino premiado aqui e lá fora. Laboratórios, salas maker, competições de robótica, ensino bilíngue que preparam você para os desafios reais do mercado. Começa amanhã. SESI e Senai, quem faz, faz o futuro. Esse dinheiro veio em boa hora. Era nós dois juntos até na dor. Eu com fibromialgia e ele diabético. Até que vimos o anúncio e compramos no cartão. Eu tomo magnésio 5 em 1 da Flora Gold todos os dias e ele o Vigor Max. De manhã nós tomamos a creatina, que é uma maravilha. E tudo mudou para melhor. Não era velhice não, era apenas a falta da vitamina. Fraqueza, dificuldade para dormir ou até problemas como diabetes. Pare de sofrer em silêncio. Chegou o Magnésio 5 em 1, uma fórmula completa com magnésio puro, colágeno, cálcio. Ligando agora, você garante 2 meses grátis da melhor creatina do mundo, mais um smartwatch de Band. Toque limitado para essa programação. São segundos para pegar o número 0800 302 0252. Repetindo, 0800 302 0252. Pra aquecer o verão, é só no Formosa Mix. Toalha de banho Jasmim, à vista R$ 28,99. Toalha de banho Creta, à vista R$ 27,99. Toalha de banho Aurora, à vista R$ 20,99. Compre também pelo site. Meio-dia 51, vamos com o Povo na TV e Matheus Ribeiro já vai chegando com as notícias do futebol. Boa tarde. Junto. Bora. Bora falar do Leão? Bora. Remo naquela preparação, retornando aos trabalhos e focando já no retorno do Brasileirão, aproximadamente daqui a um mês. E por lá a movimentação não para. Foram 19 dias de pausa nos trabalhos com descanso merecido para renovar as energias e seguir na Série A. Então a gente aproveitou esses dias aí para ficar próximo dos filhos, da esposa, né, meus irmãos, minha mãe, mas ao mesmo tempo a gente não tem como se desconectar, né? Futebol você tem que vivenciar ele quase que o tempo todo. Então, principalmente no período de Copa do Mundo, onde está se iniciando, né? Mas sempre tem novidades, tem coisas novas que a gente tem que estar acompanhando, tentando, né, se manter atualizado, ver o que é tendência, né, no futebol moderno. Os treinos no Remo retornaram, faltando cerca de um mês para a volta do Brasileirão. O elenco está reunido no Bainão para traçar o que será essencial no restante da competição. Mas não basta apenas planejar, é treinar bastante. Até porque a equipe segue na zona de rebaixamento e tem neste intervalo a oportunidade de se reajustar. Estava fazendo, principalmente no último mês, né, antes da parada, um campeonato de recuperação e também tinha muitos jogos, muitas viagens. Às vezes a gente não conseguia fazer tudo o que o Léo queria, colocar as suas ideias nos treinos, né? Então, com essa parada, eu acho que foi bom para recarregar as energias, descansar também um pouco, né? E agora a gente vai ter, acho que pouco mais que um mês aí para poder fazer todos os ajustes, todas as necessidades que o Léo vê como necessário e a gente retomar de novo essa boa fase, esse bom momento que a gente estava vivendo dentro da competição. Com 18 pontos conquistados, o primeiro confronto na volta da competição será contra o Corinthians, fora de casa. Faltam 20 rodadas para concluir o campeonato. E a partir do retorno tem o famoso tudo ou nada, para botar a equipe em um cenário mais positivo e otimista. A gente sabe como é difícil o campeonato, né? As equipes todas também vão fazer o mesmo tipo de trabalho que o nosso e buscar, botar a cara realmente. A gente sabe que não é fácil, né? A gente, como eu disse, estava vindo num momento muito bom. E a gente vai retomar da melhor forma possível, sempre acreditando. Tá, e movimentação grande no Remo. E por falar em Remo, saiu a tabela de Campeonato Brasileiro Série A. Bora. Continuação a partir do dia 20. Bora pra tela conferir. A primeira, temos aí já 19ª rodada e até a 24ª. Remo enfrenta o Corinthians fora de casa no retorno. Depois tem Vitória lá no dia 26 de julho. E ainda para o Mirassol, ainda em julho, para completar. Já a partir de agosto temos ainda
Remo e Atlético Mineiro para se enfrentarem aqui no Mangueirão, Internacional fora, e também teremos o jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Muito também bem. tem Copa do Brasil. Copa do Brasil, Copa bora do ver. Brasil. O Remo tá por lá ainda fazendo sucesso Vai pegar na o Santos, Copa. né? Tem esse detalhe importante aí. Maitra, tela tem aqui? Copa do Brasil, pra gente conferir. Tá aí, ó. Copa do solta Brasil. aí. Nessa movimentação são as oitavas já, dia 1º de agosto, Lá na às Vila. 9 horas na Vila Belmiro. E o retorno no próximo dia 4, às 9h30, com certeza no Mangueirão, enfrentando 4 de o agosto, Peixe. rapaz. Bom, Paysandu, eu vou definir como um clássico chamado Norte-Nordeste, o confronto contra o Santa Cruz. No próximo sábado, a Curuzu vai ser o palco desse momento importante, e por lá toda a movimentação é grande para poder fazer acontecer esse grande encontro entre Paysandu e Santa Cruz pela Série C do Campeonato Brasileiro. Aquela convocação do torcedor que não foi naquele jogo anterior. Pois é, contra importante o agora. Inter de Limeira, rapaz. Importante Cadê a agora. galera? Eu sei que todo mundo tá envolvido com a Copa, mas o Papão tá focado na Bora série. pra cima, o Paysandu precisa do apoio da torcida, até porque é necessário. Venceu fora de casa na última rodada e precisa vencer agora nesse confronto contra o Santa Cruz, porque vai ser um jogaço, Márcio. Santa Cruz é um dos cotados, né? A Sim. brigar pelo Então, acesso. e o histórico também de confronto é importante, é necessário nesse momento ter todo o apoio da torcida e a Fiel para apoiar o Papão. Valeu, Matheus. Tudo de bom. Tamo junto. Até a próxima. Até a Valeu, próxima. pessoal. Valeu. Daqui a pouco tem mais Povo na TV, no Sunday meio-dia 56. Eu volto já. Algo histórico está chegando. Olha a chance, bateu pro gol! Olha o gol! Faltam 2 gols pro 100º gol do Brasil, narrado por Galvão Bueno. Coisa boa gritar gol do Brasil na Copa do Mundo. Será que vem nesta quarta, 7 da noite? Escócia e Brasil fecham o grupo C da Copa do Mundo FIFA. No SBT e na N Sports. Convocação Casa Freitas. Escalamos os melhores preços para você. Jogo com 6 copos, R$ 9,90. Jarra de servir ou prato bolo, R$ 19,90. Compre também no site ou no app. Faqueiro Leme Tramontina, só R$ 39,90. Sanduicheira Grill por R$ 69,90. Kit mesa e 4 cadeiras, 10 de R$ 18,90. Parcelem até 12 vezes sem juros. Golaço de verdade. É casa, é casa, é Casa Freitas. Chegar no SBT para encontrar os ganhadores da telecena, isso é sempre muito especial para mim. Ver de perto realidades tão diferentes e reações tão parecidas. Ver a felicidade de cada um. Vamos ver como será o dia de hoje? Ai, que linda! Eu vou ter que sentar aqui, posso? Pode, fica à vontade. Qual que é o seu sonho? O que você vai fazer com o prêmio agora? Arrumar casa, viajar. Vou terminar a reforma da minha casa. Eu sou esse atleta, dar entrada na nossa casa própria e pagar umas dívidas. Porque nos mercados as pessoas estão me parando. Assistindo, que chegou a minha vez agora. Esses são os ganhadores reais da Telecena, porque a Telecena premia de verdade. Venha fazer parte também do nosso clube de ganhadores! Aqui tem o melhor preço. Vem pro Formosa. Brócolis Ninja, R$ 27,90 ao quilo. Filé de peito de frango Seara, R$ 18,99. Espaguete sêmola Ricosa, R$ 2,69. Vem fazer valer. Vem fazer Formosa. Voltamos com o Povo na TV, com a sua denúncia aqui no programa. Estamos de olho nos problemas da cidade. Olha aí. Rua com problemas. Rua Revolução Cubana, Olga Benário, Águas Lindas. A Tainá mandou pra gente a denúncia. A gente está de olho, Tainá. Moradores ficam incomunicáveis. Reparo urgente. Olha só o alagamento. Situação difícil, Tainá. Obrigado pela sua participação. Vamos ficar de olho. Vamos que tem mais aqui no Povo na TV? Olha aí. Boa tarde, Márcio. Estamos ligados. Manda um alô pro Bosco e Sônia no Marajó e Moaná. Esse programa é importante para o povo paraense, trazendo as melhores e maiores informações para todos nós. Bosco e Sônia, obrigado pela audiência em Moaná, município maravilhoso do nosso Marajó. Fico por aqui agora para você, NC Esportes, Torcida 2026. E amanhã eu volto com muito mais. Amanhã é o Jogo do Brasil. Valeu, até amanhã.